Mas vamos fazer o seguinte, vamos virar a pauta, daqui a pouco eu vou ler o chat de novo, porque agora é hora da gente falar de um dos caras que tem sido mais contestados aí nesse Flamengo, principalmente depois dessa derrota de ontem, que foi, e eu digo derrota porque o Flamengo perdeu o título, então é derrota, não tem a vitória 1-0, derrota. O Santos, o goleiro Santos, inclusive a produção tem uma arte aí para colocar na tela, porque o Santos vem sendo muito contestado por conta dos pênaltis. Ele teve 18 penalidades em que ele esteve ali no gol, 18 pênaltis contra o Flamengo, e dessas 18 penalidades contra o Flamengo e contra o Santos, foram 15 gols, 2 bolas para fora e uma bola apenas defendida pelo Santos, que foi inclusive no Mundial de Clubes, no jogo contra o Al-Ahly, né, na disputa pela 3ª posição. Ô, Nazar, eu vou começar com você. Eu tenho depois, no final, vou deixar vocês falarem, darem as opiniões, mas depois eu vou falar um pouquinho sobre esse assunto. Né, eu passei 20 anos ali debaixo das 3 traves, eu entendo um pouquinho desse assunto, principalmente porque executei essa função. Mas eu quero também a opinião de vocês e quero a opinião da galera do chat, porque todo mundo tem que falar sobre esse assunto. Como é que você vê isso, Nasa? Você vê como, olha, mérito do jogador, é ele que bate, é ele que tem que fazer o gol. O goleiro, nessa hora, ele não tem grandes obrigações, a não ser tentar defender alguma bola defensável, porque, de fato, é muito difícil defender um pênalti. Ou você acha que, de fato, ele tem responsabilidade nesses números? Porque se a gente for olhar somente para os números, sem a dificuldade, sem a frieza, ou melhor, sem olhar a dificuldade que um pênalti para o goleiro impõe de dificuldade, ele tem um aproveitamento de 5,5%. E, de fato, os números são muito baixos. Mas como é que você enxerga isso, Nasa? Pênalti contra o Flamengo tem quase sempre dado gols aos adversários. O pênalti, há muitos anos, as pessoas falavam que era loteria. Não é mais, né? Se algum dia foi, ela não é. Por quê? Porque a evolução do futebol moderno, veio trazendo certos detalhes que os preparadores de goleiro começaram a enxergar esses pequenos toques e começaram a aperfeiçoar o seu goleiro nos pênaltis, né? Então, quando você olha, quem nunca foi num campo de futebol, se você olhar o tamanho do gol e a distância da marca da cal, você vai falar assim, pô, o cara não tem chance de pegar. Só que um cara de 1,90 m, 2 metros e tal, um cara igual o Bruno, quando ele abre as asas, né, a envergadura fica enorme. E aí entra um fator que é absolutamente relevante, na minha opinião. Você está numa decisão, o estádio está cheio, você tem já um cansaço de ter jogado 90 minutos mais a prorrogação, portanto, você jogou 90 mais 30, você jogou 120, total de 2 horas, num jogo que é tenso, que é pegado, e muitas vezes você está à beira do descontrole, e aí vem o pênalti. Se você, meu amigo e minha amiga, procurar na internet, vão ter alguns depoimentos de jogadores consagrados, tá? Jogadores consagrados, campeões do mundo, inclusive, que quando chega o momento do pênalti, os caras rezam para não bater esse pênalti, porque a responsabilidade é muito grande. E o fator psicológico pesa muito. Ontem, fosse o goleiro Diego Alves, com certeza absoluta, ele estaria na frente do batedor, ia tirar a bola do coisa, ia olhar no olho do batedor, ia falar assim, ô, cabrão, vai perder, ô, joga aqui, ó, joga aqui, ou joga ali. Ele vai fazer um jogo psicológico, ele vai dar, ó, eu sei onde você bate. Meu irmão, você virar, eu nunca fui goleiro, pelada e tal, mas você virar pro cara e falar assim, ó, eu sei onde você vai bater, no mínimo, o batedor vai falar, pô, meu irmão, como assim? E hoje, com a tecnologia, os times minimamente inteligentes, né, e preparados, olha só, nós vamos para uma disputa de pênalti. Vamos estudar quais são os principais? Isso deveria ter sido feito ontem, tá? Durante a semana. Vamos estudar quem são os principais batedores de pênalti? Esse é um trabalho que o preparador de goleiro e o goleiro, na minha opinião, tem que fazer. Então, Santos, olha só, esse teu fundamento não é legal, isso a gente já sabe há muito tempo. Porra, vamos treinar isso? Treina com o Gabigol. Gabigol é o melhor batedor de pênalti do Brasil. Então treina com ele.
treina com o Everton Ribeiro, treina com a Arrascaeta, porque é bom para o jogador e é bom para o goleiro. E aí você vai dando dica, né? Porque tem jogador que parte para a bola olhando para o goleiro, ele não olha para a bola. E ontem nós tivemos alguns exemplos, inclusive no Independente Del Valle. Ele olha para o goleiro e vai andando e vai olhando. Ele está esperando o goleiro. Quando o goleiro dá a menção de que vai cair para a direita ou para a esquerda, o cara vai e escolhe o canto. Pode errar? Pode errar, óbvio. Mas a responsabilidade do goleiro é muito grande. A probabilidade de pegar é muito menor para quem estiver menos preparado. Porque aí entra um conjunto psicológico, físico, mental, que você entra na mente do batedor. Você tem que ser catimbeiro. Ah, não, eu sou um cara que eu jogo limpo. Isso não é jogar sujo, faz parte do jogo. Quando você fica perturbando o cara psicologicamente, você entra no cara. Meu irmão, eu sei onde você vai bater. E o cara minimamente vai perguntar, pô, será que esse maluco sabe onde eu vou bater? Você, às vezes, vai fazer com que o cara que está acostumado a bater de meia força vai bater com mais força e em alguns momentos ele vai falar, não vou bater mais no canto esquerdo, pô, vou bater no canto direito. Vai que ele sabe mesmo. E aí ele vai mudar a sua forma de bater. Porque todo batedor de pênalti, ele tem um jeito que ele gosta mais de bater. Ele muda dependendo da circunstância. E se você bater sempre num lugar, você vai ficar manjado. E aí esse jogo, cansaço psicológico, a catimba, né? Você chegar ali, dá um toquinho na bola, faz um buraquinho, dá aquela cavadinha, o cara vai olhar, o cara se irrita. E é muito simples. É só olhar o replay de Flamengo e Corinthians. Flamengo e Corinthians, meus amigos, quando o Gabigol bate o pênalti, converte em gol e começa a agitar a galera, aquele garoto que perdeu o pênalti, que eu esqueci, como é o nome dele mesmo? O Arrascaeta. Vital, Matheus Vital. Ah, o Vital do Corinthians. Do Corinthians, que inclusive renovou, ficou no Corinthians. O semblante dele demonstrou que eu ainda virei pro meu filho e falei assim, o semblante dele era de desespero. Meu irmão, o cara ficou desesperado, porque de repente o Maracanã acendeu. E quem provocou isso foi o Gabigol, que de repente ele nem imaginou que poderia converter nisso aí. Mas ele ficou, o semblante do cara, gente, eu não canso de me lembrar disso. O semblante dele foi tipo assim, putz grila, e agora? Agora deu merda. E ele perdeu o pênalti. Então é um jogo psicológico. A perna não está mais a mesma. Você jogou 2 horas de muita disputa. Você está cansado. O cérebro pensa uma coisa e a parte física demora a executar. Às vezes nem consegue executar da maneira conforme você pensou. Então, na minha opinião, é esse conjunto de coisas. Precisa trabalhar esse fundamento fortemente. Precisa dele ser... Ele é frio. Isso é muito bom. Por um lado, é muito bom. Mas no momento do pênalti, você tem que ser o cara que desequilibra quem vai bater. Porque a responsabilidade maior é do batedor, é do jogador. Ele está ali para atrapalhar. Ele está ali para impedir. E ele está numa desvantagem muito grande. Então, na minha opinião, é isso aí. Eu vou falar rapidinho sobre esse assunto já, mas eu quero a tua opinião, Petit. E aí, como é que você vê esse momento do Santos nas cobranças de pênalti? Eu estou esperando, vou deixar todo mundo falar, daqui a pouco eu vou ler o chat, que eu já estou lendo algumas mensagens aqui, vou responder perguntas que estão fazendo. Mas e aí, Petit, o que está acontecendo com o Santos, hein, na hora do pênalti? Olha só, rapaziada, em 1990, né, a Argentina tinha 2 goleiros, um era o Pupido e outro era o Goicoechea. O Pupido se machucou, o Goicoechea sumiu. Virou um fenômeno dos pênaltis. E perguntado, né, como ele fazia para defender tantos pênaltis, ele deu uma entrevista dizendo, olha só, eu pego os mal batidos, o bem batido é impossível. Então, eu não me movimento, não saio antes, porque uma hora um bate no meio, outra hora um bate perto de mim, é o que eu vou pegar. E deixo os bem batidos, que não tem como, né? Então, o goleiro ele tem que ter uma estratégia. Ontem, o último pênalti é muito no meio. Muito no meio. Muito. Se o Santos não sai antes, ele pega igual criança, abaixa e pega a bola. Bola não foi tão forte e muito no meio. Tá claro que o Santos não é
um especialista nos pênaltis, tá? E eu não vou entrar aqui nem no mérito se é obrigado a ser ou se não é. Agora, o mérito que eu entro é do contratante, tá? Antes de você bater no Santos, bate em quem contratou ele. Porque se ele vem sem essas características, ele já vem de lá do Atlético Paranaense. Diferente do Diego Alves, que quando ele chega no Flamengo, todo mundo sabe, ó, cara que vem aí é pegador de pênalti, hein? É um cara catimbento. Eu adoro o Diego Alves, cara. Foi uma pena o Diego Alves ter tido tão pouco tempo de Flamengo, né? Com essas lesões atrapalhando ele, porque ele é o sebo, né? Ele é o sebo, ele tem câimbra, ele vai lá, ele sacaneia o batedor. Ele é o Gabigol, ele é o Gabigol do gol. Ele é o Gabigol do gol. Ele é o Gabigol do gol. E, infelizmente, a malandragem do futebol tá aí, ô Bruno. Bruno, o cara vai bater o pênalti, o goleiro tá lá, que o Santos ele tem uma cara de tímido, né, cara? Eu acho que quando ele casou, a mulher dele que desenrolou com ele, foi lá, deu um beijo na boca dele, segurou a mão dele, levou pra casa, porque o cara não fala, meu irmão. O cara parece que ele deve se comunicar nos sinais, cara. Porque ele não fala, mano. Aí o cara vai lá bater a pênalti, com uma tranquilidade danada, olha pro goleiro, o goleiro com uma cara de quem não quer, cara, com uma cara de preguiça. Isso aí fica mais tranquilo pro adversário. Ele não incomoda o batedor. E isso é uma característica dele. Alô, nação do Mengão! Esse é o Coluna do Fla. Seja bem-vindo! Se inscreva no canal, não esqueça de deixar o seu like, pega o link, compartilha pra geral, comente bastante, queremos te ouvir. Aqui você tem a melhor transmissão dos jogos do Flamengo na internet. O Coluna é brabo e tem o Podfla, o podcast da nação. É muita resenha e um show de cobertura do maior do mundo, do jeitinho que a nação merece. Esse é o Coluna. Saudações rubro-negras!